Oi, lindezas! Hoje eu tô por aqui, eu nem marquei live nada, né? Eu falei que ia fazer, não falei horário, não falei nada, mas eu tô por aqui pra gente poder estar conversando um pouquinho sobre os mitos e verdades na perda de peso, porque tem muita coisa, né, gente? Tem muita coisa aí que a gente escuta falar. Digam um oi aqui pra mim, pra eu poder saber se já tá dando certo aí a transmissão, se tá, né, se estão conseguindo ouvir direitinho, se tá tudo funcionando direitinho. Apertem o coraçãozinho aí também, pra eu poder saber que já tá tudo direitinho, que às vezes demora um pouquinho pra aparecer pra mim aqui. E assim, eu separei, gente, eu não contei pra falar a verdade, ó. Eu tenho um papel aqui, ó, tá vendo? Escrevi um mundaréu de perguntas que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Bem-vinda, Rita, bem-vindo, Geraldo, bem-vindo, Fernando. Ai, que bacana. Vão dizendo oi aqui pra mim, coloquem coraçãozinho aí pra poder me falar que a conexão tá certinha, tá bom? Eu separei aqui, gente, várias perguntas, né, que todo mundo tem me feito. Então, principalmente as perguntas que eu ouvi da quarentena para cá, que muita gente me perguntou, já tinha ouvido essas perguntas anteriormente também, né, em consultório, em palestras, enfim, em outras situações aí. Então eu separei algumas que acabou ficando um tema geralzão aqui, né, mas eu acabei colocando aqui porque é dúvida, gente, de muita gente. Então a gente vê muita coisa na internet hoje, no sentido assim, tem muita informação. E a gente não sabe o que é verdade, o que não é, o que é meia verdade, né? Que tem coisa que às vezes é um pouquinho e às vezes não é tanto. Oi, Fernando! Às vezes não é tanto. Então, assim, para a gente poder entender um pouquinho mais, por exemplo, água com limão. Ela emagrece ou ela não emagrece, né? Essa é uma dúvida bastante comum. Então, muita gente me pergunta, mas eu tô tomando, tem 30 dias, eu tô tomando água com limão em jejum, eu acordo, já tomo água com limão porque eu quero emagrecer. E isso é mito ou isso é verdade? Depende. Se eu colocar isso, né, na minha rotina alimentar, adequando toda a alimentação de todo dia, isso pode ser uma verdade. Agora, se eu colocar, eu não adequei nada da alimentação e eu tô consumindo essa água com limão, só ela, o resto tá tudo, ela não vai fazer milagre, gente. Não tem como. Bem-vinda, Rosa. Ela não vai fazer milagre. Então, assim, se fosse para classificar, é mito ou é verdade, eu iria falar para vocês, é mito. Não é ela que vai fazer milagre, não. Eu vou ter que tomar todo dia de manhã para emagrecer. Não. Então, assim, não existe um único alimento que a gente consuma, eu só vou comer aquilo porque eu vou perder peso. Não tem. Não tem, porque senão tava todo mundo no peso adequado, né? Então tem assim, tem um grupo de alimentos, quando a gente casa o que com o que, por isso que o nutricionista é que faz isso, gente, ele prescreve a alimentação individualizada, né, de acordo com a necessidade de cada um, é lógico, com base na alimentação saudável. Então, é importante sim a gente adequar tudo. O Geraldo tá falando, ó, se ele usar só o suco do limão, né, então pegar só pelo que entendi, Geraldo, vai só espremer o limão e tomar. É algo que é bacana, pensando na vitamina C, né, nos benefícios ali, mas se for pensando só na perda de peso, não é algo que vai influenciar não, tá? Ele pode fazer parte, e é bom que faça, viu, gente? Principalmente agora, né, que a gente tem que fortalecer nosso sistema imunológico, então é importante a gente realmente fazer uso de vários alimentos que tenham vitamina C. Limão é um deles, a laranja, né, que é muito conhecida, a acerola tem, ó, muito mais vitamina C que a laranja, então é algo que é bacana. Eu tenho pé de acerola em casa, ainda tem umas perdidas lá. Então tem, goiaba tem vitamina C, então assim, as frutas cítricas, né, aquelas que deixam aquele, sabe, na boca, geralmente tem uma quantidade bacana de vitamina C e é algo interessante para o organismo sim, tá? Outra pergunta, né, alimento integral. Tem que comer para perder peso? Porque isso é um mito grande também, né? Eu já dei aqui, né? Eu ia falar se é mito ou verdade, já passei. É mito.
Ah, eu só vou emagrecer se eu só comer alimento integral? Não, mas eu quero explicar o porquê o alimento integral é bacana. Por quê? Porque a gente tem um negócio que chama índice glicêmico dos alimentos, que é o tanto que ele vai subir lá dentro para liberar o açúcar e vai descer. Então, se o alimento é integral, ele vai fazer essa curva, ó, de uma forma menos lá com pico e vai descer de uma forma mais leve. E daí isso para perda de peso é algo que é muito interessante. Mas um mito que acontece muito é assim, eu troquei o arroz normal pelo arroz integral. Aí eu vou perder peso só porque eu tô comendo integral? Não. Dá pra gente até comer o arroz branco se eu tiver outras fibras. Então, se eu colocar uma quantidade boa de vegetais, de verduras, de legumes, salpicar uma chia, uma linhaça, colocar o feijão também, que é algo bacana, porque daí eu faço uma refeição completa, né? Um tipo de proteína, então uma carne, um frango, um peixe, é algo que é bacana também. E aí com isso é algo que é interessante. Então o alimento integral, ele é bacana, mas é mito que a gente só tem que comer o integral para perder peso. Isso não é verdade, tá? Bem-vinda, Valéria, bem-vinda, Nilza, bem-vindo, Ricardo. Diet e light, eles são melhores para perder peso? Eu quero perder peso, eu vou comprar só iogurte light, só leite desnatado, só isso e por causa disso é mais legal. Isso é mito, gente, é mito. Nem todo alimento diet ou light vai ser mais interessante para perda de peso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Chocolate diet é o maior mito que tem. Bem-vindo, Ricardo. É o maior mito que tem. Por quê? O chocolate diet, ele foi feito com a intenção para as pessoas que têm algum problema com a glicemia, que é o açúcar no organismo. Então ele é, a maior parte deles pelo menos, restrito de açúcar, ele não tem açúcar. Só que ele tem um teor de gordura maior. É lógico que eu tô generalizando, né, gente? Nem todo vai ser igual, mas assim, a maior parte. Então, o que que acontece? Por conta disso, ele muitas vezes tem uma quantidade de calorias, quer dizer, o tanto que ele engorda, maior do que o chocolate comum. Então, às vezes a gente tá trocando o chocolate, né, normalzinho lá que a gente gosta, pelo diet, achando que tá fazendo negócio da China, sabe? Aquela coisa, nossa, que top que eu tô fazendo. Tá nada, gente, tá trocando, sabe? É melhor comer em quantidade moderada aquele que vocês gostam mesmo. Tem diferença no chocolate? Como? Tem diferença se a gente colocar mais cacau. Então, quanto maior o teor de cacau, mais bacana vai ser. Vocês viram que toda hora eu tô pondo o dedo na tela, que eu esqueci de silenciar meu celular aqui, e ele já tocou 2 vezes enquanto eu tô falando. Não sei se aparece aí pra vocês. Chá de hibisco, gente, emagrece mesmo ou não emagrece? Chá de hibisco, vocês já viram que eu já falei do hibisco aqui, né? Hibisco ajuda sim, então não é mito. Todo mundo pode tomar? Não. Então, por exemplo, gestante não é bacana de tomar. As mulheres que estão amamentando também não é bacana de tomar. Quem tá com a intenção de encomendar um baby para breve, né? Tá querendo engravidar logo, não é bacana de estar tomando. Então essas são as restrições. E aí o que acontece com o chá de hibisco? Ele tem um efeito anti-inflamatório interessante, ele é bacana. Ele ajuda realmente a melhorar essa parte do abdômen, sabe? Essa parte do inchaço, porque tem efeito diurético, então ele ajuda nesse funcionamento aí. Por conta disso, ele favorece a perda de peso. Então ele é algo interessante. Porque ele favorece a perda de peso, eu vou sair tomando chá de hibisco, vou substituir. Ao invés de tomar água, eu vou tomar o chá de hibisco. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Água é água, chá é chá. Então não é para sair tomando à vontade, porque ele acaba sendo interessante, de jeito nenhum. O chá de hibisco dá para estar tomando com canela junto, que daí mascara o sabor para quem não gosta muito, né? Porque tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu particularmente gosto, eu acho bem bacana. Tem gente, eu já tive paciente que fala, pelo amor de Deus, outro troço horroroso. Depende, é do paladar.
Dá para colocar gengibre, eu gosto muito com gengibre, acho que fica muito gostoso. E aí com isso ele tem esse efeito, acaba sendo bacana assim. Então ele não é mito, ele é verdade. Mas não é porque é uma verdade que a gente pode sair tomando a torta direito não, de jeito maneira, tá? Chá verde emagrece? O chá verde também é outro que eu já falei dele e é bacana sim. Ele tem vários estudos que realmente comprovam, né, os seus benefícios, ele ajuda realmente com esse efeito termogênico, ele tem um monte de funções, só que ele não é para todo mundo. Por exemplo, quem tem pressão alta, que é a hipertensão, não é interessante. Mesmo quem está com a pressão controlada, que toma medicação, também não é interessante. Por quê? Porque pode acelerar o metabolismo e causar pico de pressão. Então é algo que não é bacana. Por isso, gente, que toda prescrição tem que ser feita por um nutricionista. Porque não tem uma coisa... Eu até conversei, né, a semana passada com a Vanessa, né, a farmacêutica, a gente conversou... Porque não tem uma receita de bolo, serve isso para todo mundo tomar igual, isso para todo mundo comer igual, porque cada organismo é um e cada um vai responder de uma forma. Bem-vinda Carol, bem-vinda Cirlei, bem-vinda Prata, sejam muito bem-vindos, viu? Essa é outra dúvida também, outra pergunta. E eu recebi perguntas ontem também, né? Que eu fiz a perguntinha aqui na caixinha e muita gente, tem umas 2 ou 3 aqui que estão aqui também. Uma pergunta importante essa, gente, importante. Eu não janto, eu só tomo lanche. Isso é bom para emagrecer? Nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já escutei essa pergunta. Primeira coisa, o eu não janto. Vamos desmistificar aqui. Qualquer coisa que a gente coma é uma refeição. Ai, nossa, mas como assim? Se eu almocei e passou 40 minutos, eu fui lá, peguei um pedaço de chocolate, é uma refeição que eu fiz, uma nova refeição. Então, tudo que eu levo à minha boca, meu corpo entende como uma refeição. Então, se eu sou uma pessoa que eu belisco o dia inteiro, então toda hora eu vou lá e pego uma coisinha no armário, pego uma coisinha na geladeira, pego alguma coisinha, eu tô fazendo um monte de refeições. E eu tô fazendo o meu organismo o tempo todo entrar no ciclo da digestão. E isso atrapalha e muito a perda de peso. Agora, se a gente for pensar nessa parte da noite. Eu não janto, eu tomo um lanche. Então, se você toma um lanche, esse é seu jantar. Independente, porque a gente pensa em janta e almoço, quando a gente come comida, aquela coisa do pratão, sabe? Arroz, feijão, tudo. E na verdade, qualquer coisa que a gente coma é uma refeição, como eu falei. Lá, o Geraldo tá falando que ele acontece. Então a gente come, gente. Então se eu substituo o meu jantar de comida por um outro tipo de lanche, eu tô jantando. Eu tô jantando diferente, mas eu tô jantando. Então, ficar sem comer não é bacana para perda de peso. Eu costumo falar que quando a gente fica sem comer, a gente engorda, né? Porque vai estressar o organismo, não é bacana. E também só depende desse lanche, o que vai ter nesse lanche. Então, por exemplo, se for um lanche riquíssimo em carboidrato, que é esse que vai dar energia para o nosso organismo, não vai ser interessante nesse horário, porque a gente não vai ter tempo de queimar. E como não vai ter tempo de queimar, vai absorver mais fácil aonde? Bem nessa região abdominal, na barriga mesmo, e bem nessa região aqui, ó, do culote que a gente chama, nessa lateralzinha que a gente tem. Então, tentar ver o teor do que é esse lanche. Todo lanche vai ser ruim? Claro que não. Mas eu nunca mais vou poder comer pizza, né? Porque todo mundo me pergunta, mas eu não posso mais. Pode, gente. A gente pode, para perda de peso, a gente pode comer de tudo. Eu sempre falo para vocês que o objetivo aqui é viver livre da dieta. E meus pacientes sabem disso, quem participa de grupo de emagrecimento comigo sabe disso. É viver livre da dieta. Porque a gente pode comer de tudo. A não ser que tenha alguma restrição, né, na saúde, alguma coisa que tenha que tirar ou diminuir algum grupo de alimento. Mas se a gente for pensar só na perda de peso, dá para comer de tudo. A gente sabendo o horário que vai comer, a quantidade que vai comer, a forma que a gente vai se relacionar com esse alimento. Então aquela coisa, eu comi tal coisa, mas me senti culpado. Isso é super prejudicial para a perda de peso.
porque daí a gente vai, né, criando aquela culpa, aquela relação que não é bacana, então não é algo interessante. Então como a gente lida com esse alimento é importante também. Se a gente, deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Se a gente come e a gente toda vez fica culpado, vai estressar o organismo. Se a gente come escondido, porque às vezes a gente come escondido, não é do outro, come escondido da gente mesmo. E como que a gente faz isso? Quando a gente está passando pela cozinha, está passando pelo armário, está passando pela bancada e vai lá e come, enfia na boca e nem presta atenção. É uma forma de comer escondido. Ou às vezes acontece também, que eu já tive muitos relatos assim, eu não vou comer não vou jantar não vou comer não. A hora que todo mundo vai dormir, a pessoa vai e come aquilo que ela estava com vontade e depois vem uma culpa do tamanho do mundo, tipo, meu Deus, por que eu tô comendo se eu quero emagrecer? Essa é o tipo de relação com a comida que tem que ser mudada. Porque isso, além de não ajudar na perda de peso, vai atrapalhar e muito, porque tem a parte psicológica envolvida aí também. Tem a parte do comportamento alimentar envolvido. Porque a gente sempre fica naquele negócio da dieta. Quem já fez dieta aqui, gente, que tá aí? Digam pra mim, se já fizeram dieta, sabe aquela dieta de, eu vou ter que comer assim, 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 assim. E contem pra mim, se já fizeram e se durou pra sempre. Não dura, não dura. Quando a gente tem essa mentalidade de dieta, a gente tem a sensação de começo, meio e fim. A gente faz por um período X. Quando a gente muda, a gente se liberta, sabe? Tem aquela sensação tipo, eu posso. Você pode mesmo. Porque daí você consegue comer tudo que você gosta e sem ter aquela coisa da restrição. Porque a restrição tem a tendência de gerar compulsão. Eu já falei em outros vídeos também. Se a gente coloca na cabeça assim, eu não vou... A Flávia tá falando que ela já fez dieta, que já aconteceu tudo isso, tá vendo, gente? Acontece. Se a gente coloca na cabeça, gente, nesse formato de dieta, eu não vou comer bolo. Não vou comer bolo, porque se eu gosto muito de bolo, sou uma pessoa que gosta muito de bolo, por exemplo. Aí não vou comer bolo, nunca mais eu vou comer bolo, chocolate, acontece muito isso. Nunca mais eu vou comer chocolate na minha vida e tudo mais. Aí eu fico um dia sem comer, fico 2 sem comer, fico 3. Só que eu não tô comendo, mas eu tô pensando. O chocolate, aquele chocolate, eu não posso comer chocolate, não posso. O que acontece? Eu continuei ali, envolvida com chocolate, envolvida com o bolo. E a hora que eu vou comer, ao invés de comer um pedaço pequeno, eu vou lá e vou comer um tanto desse. Ao invés de comer uma fatia de bolo, eu vou comer a forma do bolo. Ao invés de comer um quadradinho, 2, 3 de chocolate, eu vou comer a barra de chocolate. Por quê? Porque eu fiquei restrita. Eu fiquei com a sensação do não posso. Mas isso é diferente, gente. Liberdade na alimentação não é libertinagem. Então, não é aquela coisa assim, porque eu tenho a liberdade da escolha, eu posso sair comendo tudo à torta e direito, porque isso não faz a gente chegar em lugar nenhum. Mas se eu tenho a liberdade da escolha, eu escolho a hora que eu vou comer o alimento. Não o alimento me escolhe. Vocês viram como é diferente? Eu escolho que eu quero comer o bolo naquela quantidade, naquele dia. Não o alimento me escolhe que me leva a comer uma forma de bolo ou uma barra de chocolate. Isso faz toda a diferença. E como que a gente muda isso? Muda. É possível fazer, eu faço sempre nos grupos de emagrecimento isso. São ferramentas que a gente chama, que a gente vai identificando o porquê que leva a comer daquele jeito, por que aquilo acontece. O Geraldo tá perguntando, se de comer de 3 em 3 horas é mito, né? Eu ia falar, Geraldo, tinha essa pergunta mais pra frente aqui sim. Comer de 3 em 3 horas, gente, é assim, é uma regra que foi colocada lá atrás, né, há um tempo atrás, e depois foi se perdendo. Mas ela ainda é muito válida no sentido assim, se eu tô com o meu organismo todo bagunçado, eu não tenho horário de refeição, eu belisco muito, eu tenho fome o dia inteiro, porque acontece isso, gente. Oi, Fabi! Acontece isso o dia inteiro. E aí,
se a gente não coloca uma regra para o nosso organismo, para a hora dele entender a hora que ele vai receber a alimentação e a hora que ele vai fazer a digestão, ele vai ficar perdido. Então, o que é legal da gente fazer? Às vezes é importante, a gente não precisa ser tão rígido com as 3 horas, mas dá para colocar entre um prazo de 2h30 até 4 horas para fazer várias refeições. Então, café da manhã, conta as horas, lanche da manhã, conta as horas, almoço, conta as horas, café da tarde, conta as horas, jantar. Por que isso é importante? Para eu ensinar para o meu corpo isso de receber o alimento e fazer a digestão e para que ele passe a ter fome nesses horários. É como se fosse um fuso horário. Quando muda o horário de verão, que agora mudou mais, né, gente? Mas a gente não fica com a fome desregulada. Para quem já viajou para alguns lugares que tem fuso horário, não acontece isso. Então, a gente leva esse tempo de adaptação. Então, quando a gente está tudo muito perdido, é importante a gente colocar uma regra mesmo, para o corpo entender a hora que ele vai receber o alimento. Então, não, o certo é da gente comer a hora que a gente tem fome, mas a gente tem que ensinar para ele a hora que ele vai ter fome. Então, isso ajuda e ajuda muito na perda de peso, sim, tá? A Flávia tá falando que já fez dieta, que perdeu peso, que depois ela voltou a engordar, que ela já tomou chá, já tentou de tudo. Olha lá a Flávia falando. Viram o jeito que eu falei? É isso que acontece. A Flávia tá falando que chegou ao ponto de... ela se inscreveu para fazer a cirurgia de redução de estômago, que é a cirurgia bariátrica, e ela fez lá pelo SUS. E aí o que acontece? Isso acontece, gente, porque se a gente não muda essa chavinha, sabe, essa relação com a alimentação, que é isso que eu falei, nos grupos de emagrecimento eu faço muito isso, as meninas que já participaram comigo sabem. Eu tô até com um grupo agora de desafio, que as meninas estão lá também, a gente tá fazendo um monte de coisas, né, tá super bacana, tá o nosso primeiro dia lá. Então, tem ferramentas que a gente faz juntas, né, nós fazemos juntas, para poder identificar o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que aquilo acontece, como que a gente muda, e não de uma forma impositiva, mas para a gente entender, e a hora que a gente entende, a gente consegue promover a mudança. A Palhares está perguntando se o jejum intermitente funciona. Ele é uma estratégia para perda de peso. Estratégia que tem que ser prescrita, muito bem prescrita, dizendo assim para vocês, por um nutricionista. Mas ele não é bacana a longo prazo, não. Tem pesquisas já demonstrando que as pessoas, a hora que elas param com o jejum, elas voltam o peso tudo de novo, porque entra no mesmo formato de dieta, que é o que eu não gosto. Que é o que eu sempre falo para vocês, qual que é o meu objetivo aqui? Eu te ajudo a fazer as pazes com a alimentação, a emagrecer e a viver livre da dieta. Que esse é o meu objetivo. Para realmente mudar essa relação com a alimentação. Para a gente poder comer de tudo. Porque pela minha experiência em consultório, por tudo que eu já fiz, atendimento clínico, grupo de emagrecimento, desafios, trocentas coisas que eu já fiz nessa área, o que dá resultado a longo prazo é a gente realmente virar essa chavinha que a gente tem dentro da gente. É isso que faz toda a diferença no processo de perda de peso. Porque senão, o que vai acontecer? A gente entra no efeito sanfona. Aquele vai lá, eu fiz a dieta, emagreci. Parei a dieta, engordei. Aí vai lá, emagreceu. E cada vez vai ficando mais difícil, não é, gente? Aquela coisa de, ai, perdi 5, ai, ganhei 7, aí eu perdi mais os 7, aí agora eu ganhei 10, e vai indo, vai indo, vai indo. Então, ó, a Valéria tá falando que ela tá no grupo, que ela tá perdendo feio pras meninas lá, porque ela não toma água. Gente, o nosso desafio hoje era beber água. Vamos firme, Valéria, firme. Ó, você viu, ó, eu tô aqui falando e tô com a minha garrafinha aqui, ó. Vamos firme lá, vamos firme. Então, a gente tá assim, gente, o grupo tem mais de 120 meninas, elas estão a toda lá, a Valéria vai pegar firme também, tenho certeza, e vamos que vamos. E é isso, a superação que a gente tem que ter, gente, é com a gente. A gente nunca pode comparar com o outro, porque cada um vai ter a sua facilidade na vida e cada um vai ter a sua dificuldade. E quem que a gente tem que superar nessa vida, gente? É a gente mesmo, é a gente mesmo. Ah lá, a Valéria tá falando que só tomou um copo, então vambora, Valéria, vai no golinho e vambora. A Flávia tá falando, ó, que chamaram ela para fazer a cirurgia, que quando ela foi na nutricionista, psicóloga, que ela tá em acompanhamento,
que ela tá fazendo na cidade dela. A cirurgia bariátrica, gente, às vezes é indicado sim para alguns casos. Não é o fim do mundo, viu, Flávia? Se você tiver que fazer, eu sou especialista em cirurgia bariátrica, eu atendo muitos bariátricos, tanto no pré e no pós-operatório também. Mas é algo assim, é caso a caso, né? Tem gente que vai ter a necessidade e tem gente que não. Então é importante a gente realmente ter essa avaliação da equipe multidisciplinar, Flávia. Então, se foi o seu caso, fique tranquila que tá tranquilo, tá? Em relação a isso também e dê andamento aí. Ó, a última dica... Não, tem mais duas perguntas, dica nada, pergunta, ó. Deixar a chia de molho é bacana para perder peso? Deixar ela de molho, formar o gelzinho e tomar. Não sei se todos vocês conhecem a chia. Eu devia ter trazido aqui para vocês, eu tenho lá aqui, eu nem pensei. Ela é uma sementinha mesmo, que se a gente deixa ela de molho, ela forma um gelzinho, né, em volta dela, e aí vira uma melequinha mesmo, sabe, pra gente poder estar tomando. E eu já vi muito na internet, muita gente falou que deixa de molho e vai tomando ao longo do dia, que é algo bacana. Gente, não façam isso, não façam isso. Eu falei até no outro vídeo que eu já tive caso de duas pacientes que elas ficaram fazendo isso por conta, lógico, né? Não foi indicado, e ao invés de melhorar o funcionamento intestinal, piorou. Por quê? Porque a alimentação não estava adequada, a quantidade de água não estava adequada, e aí meio que travou o intestino, não é algo bacana. Então, como que a gente pode consumir essa chia? Salpica ela por cima das coisas. Coloca por cima da fruta, por cima do iogurte, que é algo que é bacana. Então, isso que eu falei pra vocês de colocar ela na água é mito, gente, é mito. Não vai facilitar a perda de peso, não. Mas a chia é bacana? Ela é bacana, é uma excelente fonte de fibra, ela é rica em ômega 3. Quando a gente consome, ela dá saciedade, porque ela vai formar esse gelzinho, e é bacana que ele forme lá dentro do estômago, então é algo legal. Eu acho até mais legalzinho de tomar do que se a gente fosse umedecer ela antes, porque como ela forma esse gelzinho, vira essa melequinha, então para poder tomar é algo meio... Eu pelo menos não gosto na língua não, é mais legal no estômago mesmo, que daí você nem percebe e tá tudo certo, tá? A Flávia tá falando, ó, que ela tem muita dificuldade para tomar água. Isso é você, a Valéria falou isso também. Vocês viram quanta gente tem dificuldade para tomar água? E como que a gente melhora isso? Eu já até falei em vídeos aqui para vocês também. Garrafinha perto, vocês viram o que eu tô falando aqui? Golinho de água o tempo inteiro, porque eu falo o tempo inteiro, eu tenho que hidratar. Mas, para quem não fala o dia inteiro, né, não fala o tempo todo, deixa a garrafinha perto para ficar na vista e vai tomando. E uma outra dica que eu já falei também, bebeu água, um copo de água, né? Aliás, foi no banheiro, fez xixi, um copo de água. E aí com isso vai aumentando a quantidade de água, porque vai ir mais vezes ao banheiro. É algo que funciona super. E vai tomando de golinho. E coloca meta. Se você não toma água nenhuma, nossa, não tomo água, uma garrafinha. Fica uns 2, 3 dias com uma garrafinha, passa para uma garrafinha e meia. Aí 2, 3 dias, 2 garrafinhas e vai de forma gradual. Que daí você vai ter mais vontade de estar consumindo. E o último mito ou verdade aqui, né? Se pode comer carboidrato à noite. Carboidrato, o que é? O que dá energia pra gente, né? É pão, massa, é doce, tudo isso é carboidrato. E ele tem muita fama de vilão. Então, eu posso comer à noite? Pode, desde que seja na quantidade que você precisa, né? Para que não tenha um excesso ali para o seu organismo. E quem vai saber essa quantidade? É o nutricionista que vai caso a caso, como eu falei para vocês. Só que daí o que não é legal de fazer? Já que pode comer, eu vou catar e vou comer um montão de doce, uma barrona de chocolate e vou dormir. Não é legal. Por quê? Porque vai ter um excesso, seu corpo não vai ter aquele tempo de queimar e vai armazenar mais fácil aonde? Bem nessa região que eu falei para vocês, ó, abdominal e nessa região aqui. Então é algo que não é tão interessante. É mais legal a gente consumir pequenas porções várias vezes ao dia. E o excesso à noite não é interessante. Não é interessante porque a gente não tem tempo de queimar, né? Passa um pouquinho, a gente já vai dormir. Pelo menos a maior parte das pessoas tem essa rotina. A Flávia tá falando, ó, que já falaram para ela que a chia se pode fazer com arroz. Não, o Palhares que tá falando, se já falaram que a chia se pode fazer com arroz, até pode, mas ele vai ficar meio quentinho, assim. É melhor fazer o arroz e salpicar por cima.
A linhaça dá certo, gente. A linhaça para colocar com feijão, com arroz, tudo misturar na hora de fazer, dá certo porque ela não solta esse gelzinho, dá certo. Se for a chia, eu indico para salpicar por cima, fica mais interessante para a gente poder estar consumindo, senão fica com carinha de dieta também, não fica tão legal, fica muito viscoso, é algo que não é muito legal não. A Flávia tá falando ó, que ela tomava bem mais água, que agora ela tem tomado pouco, que o intestino dela tá muito lento, olha lá, tá vendo como influencia, gente? Então, Flávia, meta, garrafinha de água na vista, para poder aumentar essa quantidade de água aí, que é importantíssimo para o bom funcionamento do organismo. Nosso corpo, gente, a hora que a gente tem sede, já tá fazendo falta a água. Então, é importante a gente aumentar essa quantidade. Então, toma água sem sede. Toma água sem sede. Para quem não costuma tomar, se virar um copão de água, aquela coisa que aquela água fica chacoalhando ali, aquele negócio enjoado, porque é um troço horrível. Não faça isso. Toma no gole, na bicadinha. Vocês viram eu aqui com a garrafa o tempo inteiro, né? Com a minha garrafinha. Vai tomando no golinho. Isso ajuda muito, muito, muito. Daí quando você vê, tomou um tanto assim, já tomou um tanto assim, e aí vai indo. Vai indo, é algo que facilita demais, tá bom? Então, gente, os mitos e verdades estão aí para vocês. Se vocês tiverem mais algum tema, né, para poder estar me enviando, mandem para mim, que daí eu vou estar fazendo vídeos, entrando em live aqui com vocês, pra gente poder estar conversando sempre que possível, né? Eu tô entrando aqui também pra gente poder estar conversando, e aí a gente vai desmistificando aí a parte de perda de peso, porque é possível perder peso sim, com alegria, com sabor, né? Sem sofrência, como eu sempre falo pra vocês. Ó, a Valéria tá falando que ela fica 5 dias sem água, olha lá. Viu como é importante? Porque se a gente não prestar atenção, quem não é acostumado, fica sem água, fácil. Porque o corpo não perde, ele se habitua bem, né? Então é importante a gente fazer isso. A Flávia estava falando que ela tá tomando, comendo de manhã no café da manhã aveia, linhaça, com o intestino dela para saber se o benefício da linhaça é bacana, só que é importante a água também. Ó, a Valéria tá falando que vai tomar de golinho em golinho. Gente, façam isso. Isso aí é batata, dá muito certo, muito certo. Para quem não é habituado com água, é no golinho. Se virar um copo, é um troço enjoado no estômago, que você, depois do próximo copo você fica meio até, sabe, dá até ai, de ter que tomar água. Então toma no golinho, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Então eu agradeço aí todas as perguntas de vocês. Como eu falei, mandem temas aqui para mim, que eu sempre vou estar entrando, fazendo, né, colocando vídeos aqui para vocês, tá fazendo lives também na medida do possível, pra gente poder sempre estar conversando, tá bom? E eu quero fazer um convite aqui para vocês, quero fazer um convite para vocês poderem chamar os amigos para poder estar curtindo aqui o Instagram, né? Sempre tem um amigo que também tá nesse foco aí da perda de peso, tá querendo também receber dicas, né, sobre alimentação saudável, perda de peso, tá querendo também, né, ajuda para fazer as pazes com a comida, para poder emagrecer, para poder viver livre da dieta, que é isso que eu proponho aqui pra gente. Então, chamem os amigos, peçam para eles estarem curtindo aqui o Instagram, né? Pra gente poder estar realmente montando, gente, cada vez mais, que é esse o meu objetivo aqui, uma comunidade do bem. Pra todo mundo estar no mesmo barco, né? Quem tá lá no grupo comigo sabe, porque realmente é essa a intenção, da gente ir juntos rumo à perda de peso definitiva, focando sempre na nutrição preventiva, que é tão importante, sempre foi importante, gente, e agora é ainda mais importante para o nosso bem-estar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!